o Janilson. Obrigada pela participação de sempre de vocês. Gente, vou começar então falando quem era El Mencho, o Nemésio El Mencho Oseguera Cervantes, que é fundador e líder do cartel Jalisco Nueva Generación e é o chefe de cartel mais poderoso do México, isso desde a prisão de Joaquim El Chapo Guzmán, que era o rei do cartel de Sinaloa, que foi preso pela última vez em 2016. El Mencho se tornou um dos traficantes mais procurados do mundo, com os Estados Unidos oferecendo uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à sua prisão. Ele que nasceu em 66 no estado de Michoacán, no oeste do país, e morreu no domingo nessa operação conduzida pelo México, em parceria também com a inteligência americana, e ele morreu aos 59 anos. Ele se mudou para os Estados Unidos e se envolveu com o tráfico de drogas a partir da década de 90, segundo a DEA, que é a Agência Antidrogas dos Estados Unidos. Em 94, foi condenado na Califórnia por conspiração para distribuir heroína e cumpriu 3 anos de prisão nos Estados Unidos. Depois de voltar ao México, ele trabalhou como policial no estado de Jalisco, no oeste do país, mas logo depois ele voltou ao mundo do crime, consolidou a sua influência no narcotráfico e foi ascendendo até chegar à chefia de um dos impérios criminosos mais poderosos e implacáveis do país. Ele que teve uma longa carreira de brutalidade antes de formar o cartel Jalisco Nova Geração, por um tempo, inclusive, como chefe de pistoleiros do cartel Milênio. Ele chegou a supervisionar a segurança e a violência do cartel de Sinaloa e, segundo a DEA, o cartel Jalisco Nova Geração surgiu na década de 2010, aproveitando o que restou do cartel Milênio, que se fragmentou depois que o seu líder foi capturado em 2009. E aí tem uma questão curiosa aqui da história de El Mencho, porque ele se uniu com o Abigail González Valencia, que é o líder de um outro cartel, o Los Queens, que hoje é considerado o cérebro financeiro do cartel Jalisco Nova Geração, e foi por meio do casamento com a irmã desse líder do Los Queens, a Rosalinda González Valencia, que El Mencho ganhou uma influência real nessa nova organização. O cartel se expandiu muito e hoje o cartel é acusado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos de receber precursores químicos da China e de ser um principal responsável por fornecer fentanil ilícito para os Estados Unidos, que causa uma crise de opioides aqui nos Estados Unidos, que o presidente Donald Trump fala muitas vezes, repetidas vezes, e segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a organização hoje consegue movimentar cerca de bilhões de dólares com a venda de fentanil e tem ramificações em 40 países, tanto nas Américas quanto na Austrália, na China e no Sudeste Asiático. Bom, isso era para trazer aqui uma biografia para a gente conseguir entender quem que é El Mencho. Mas, Lu, você fez apurações com pessoas que estão no México nesse momento, ou que estavam ali perto de onde aconteceu essa operação, no estado de Jalisco. Eu queria que você trouxesse o relato dessas pessoas e o que você apurou sobre como está a situação atual do México. Oi, Pri, Bruno, bom dia, boa tarde para vocês, para todos que nos assistem. Olha, o domingo foi um dia de muito pânico e tensão. Quem estava em Guadalajara, por exemplo, sei de histórias de gente que está com estresse pós-traumático, tanto em Guadalajara como em outros lugares de Jalisco, onde teve essas respostas por parte dos integrantes do cartel Jalisco Nueva Generación a essa operação que matou o líder deles. Então, gente que viu, por exemplo, fumaça pela janela, escutou tiroteio, com essas reações, porque a resposta dos criminosos foi justamente incendiar veículos, deixar os veículos atravessados, né, nas ruas, estradas, para impedir a passagem da polícia. Teve troca de tiros, então foi um dia muito estressante para as pessoas, mas mesmo quem não viu essa fumaça pela janela, escutou tiroteio, teve um dia de muita angústia, porque é você saber que a 2 estações de metrô da sua casa incendiaram um posto de gasolina. Até hoje existe esse rastro, né, dos círculos, dos lugares onde os restos, né, das cinzas, dos lugares onde esses veículos foram incendiados, estabelecimentos comerciais, lojas de conveniência muito famosas no México foram incendiadas. Então, realmente foi um dia de muito pânico. A população já, de certa forma, igual nos lugares onde o crime organizado tem uma predominância no Brasil, já se acostumaram a conviver com a violência. Então, eu falei com uma pesquisadora esses dias que falou, eu tinha uma passagem de ônibus, eu tinha
de Águas Calientes para Nuevo León, que são 2 estados mexicanos, e um trecho tinha que passar por Jalisco nessa rota para ir para onde ela dá aulas. E ela falou, eu vi de manhã cedo as notícias, a gente já está meio acostumado a algumas crises assim, então falei, vou trocar a minha passagem. E aí ela viu que a coisa era muito mais grave. A própria empresa de ônibus, assim como várias, cancelaram as viagens daquele dia, porque era realmente impossível, várias estradas bloqueadas, mas até pela própria segurança dos passageiros e dos motoristas. Né, Lu, ficaram retidos. Exato, os turistas nos aeroportos, várias companhias cancelaram voos, então as pessoas foram se dando conta de que, ok, eles estão acostumados a um nível de violência que às vezes faz você mudar a sua programação, mas que aquilo foi maior do que eles, na verdade foi a maior operação dos últimos tempos, né? Até pensando em Estados Unidos, dá um certo respiro aí para o governo da Claudia Sheinbaum, no sentido de que existe muita pressão de Donald Trump para essa atuação contra os cartéis. De fato, o próprio governo do México admitiu, né, que recebeu informações de inteligência dos Estados Unidos para identificar onde estava elemento, mas as pessoas viveram isso com atenção. Tem muitas críticas em relação a isso. Ok, você organiza uma operação para matar o líder, para matar não, né? Supostamente era capturar e ele teria morrido nesse transporte pelas forças de segurança. Mas você organiza uma operação para apreender o líder do cartão mais sanguinário do México, você precisa pensar na reação dessa organização criminosa dos integrantes desse cartel. E o que eu escutei de analistas que eles mostraram, reagindo em cerca de 20 estados, os 32 estados mexicanos, que eles têm muita força e que reagiram de forma mais rápida do que o Estado conseguia prever. Justamente, né, com esse pânico que gerou praticamente no país inteiro, e as pessoas, claro, a partir de segunda a situação já estava bem tranquila, com as companhias aéreas retomando os voos, as empresas de ônibus retomando os trajetos, mas as pessoas ainda com muito medo. Então, essa pesquisadora que cancelou a passagem dela, ela falou, eu tinha para essa semana, para o final da semana, uma reunião do Clube do Livro, em Nuevo León, que nem foi um dos estados mais afetados, mas algumas pessoas integrantes do Clube do Livro falaram, eu não estou me sentindo seguro ainda para sair de casa. Então, que essa reunião estava em debate se ia ser cancelada ou não. Então, ainda há um pânico, que eu escutei também é de tristeza, por essa sensação de que, apesar de operações e de tantos anos lidando com isso, a situação não melhora, e muita ansiedade em relação ao que vai acontecer. Porque uma operação dessas tem como objetivo desarticular o crime organizado, mas com o histórico de outras organizações que tiveram líderes capturados, os analistas também veem a possibilidade de que haja um vazio de poder, uma luta pelo poder, pelo controle dessa organização. Isso gere novos focos de violência, confrontos entre líderes regionais desse cartel, então a população está meio nessa apreensão, sem saber o que vai acontecer, se isso pode até agravar a situação de violência. Muito bem. A Lu também conversou, depois ela vai